Vamos esperar um... Deu? 8:01? Foi. Ai, Então, se quer que eu cancele, eu cancelo. Por enquanto, pode ir começando, chamando o pessoal. Não. Não esquece de colocar em modo... Uhum. Isso. Nós temos que aprender algumas coisas aqui também. Então, Olha, já estamos, então. Então, boa noite a todas e a todos, né? Iniciamos agora mais um Matutando. O que é, né, o projeto Matutar? O projeto Matutar, ele promove processos de reflexão, mobilização e ações que contribuam para a expressão do conhecimento histórico e cultural e a garantia da sustentabilidade ambiental, a construção da cidadania e a organização autônoma e solidária da sociedade, né? Nós somos, então, uma associação de pessoas que acredita na importância da participação popular nos processos de desenvolvimento social e cultural, político, ambiental, econômico, para a plena conquista da dignidade para todas e todos os integrantes da comunidade. Então, a partir de agora, né, nós teremos lives semanais. E esta é mais uma das nossas lives que vai discutir temas de interesse da comunidade, né? E assim, né, os nossos debates, né, visam estabelecer um diálogo com a comunidade, a fim de promover a reflexão sobre temas importantes para a prática da boa cidadania. Hoje, o nosso tema será Orgulho e Resistência, uma luta pela diversidade. No dia 28 de junho, celebramos o Dia do Orgulho LGBT. Os ativistas os ativistas LGBT, eles buscam formas capazes de trazer inclusão para as mais diversas orientações sexuais e identidades de gênero existentes. Em vários momentos e partes, né, desse mundo, a comunidade LGBT foi e ainda é violentada, torturada, morta e tem seus direitos usurpados, né? Então, esse é um tema muito importante que nós temos que discutir. É um tema que, junto com outros, né, que a gente tem a gente já trouxe, né, sobre essa semana, sobre a Covid, né, a gente vai trazer outros temas também que nós temos que discutir sobre a questão de cidadania, de participação popular, sobre racismo, né? Esse é um dos temas mais importantes, né, que nós precisamos discutir, porque nós brasileiros, né, nós temos uma tendência a não discutir aqueles temas, né, que estão circulando na sociedade. Geralmente, o que a gente faz é colocar para baixo do tapete a essas temáticas que são importantes, que mexem com a vida das pessoas. Então, temos que discutir isso. Por isso, o Matutando, para a gente poder discutir essas temáticas que são importantíssimas para a vida das pessoas. Porque racismo mata, xenofobia mata, homofobia mata. Então, nós temos que discutir. Então, em tempos de Covid, do vírus fascista também, né? Nós estamos com 2 vírus hoje, né? Invadindo as nossas vidas, contagiando às vezes as pessoas bem próximas de nós, né? A gente se surpreende às vezes com esse vírus fascista que está nos assolando, né? Também. Então, esse tema, para a gente discutir, né, a gente tem que refletir e relembrar algumas coisas que são importantes, né, que a gente
que desde os anos 2000, né, até o final de 2013, 2014, por aí, né, a gente viveu alguns momentos, principalmente, né, na luta LGBT, né, nós vivemos alguns momentos que foram muito importantes, né, e que foi momentos de alguma conquista. Eu e o Azul agora falávamos sobre, né, algumas coisas que a gente fez há muitos anos, né. 2004 teve a criação do programa Brasil Sem Homofobia. Eu acho que os anos 2000, né, início de 2000, foram o começo, né, para a gente discutir sobre todas essas temáticas que impactam a vida das pessoas. E a gente começou a discutir já final de 98 sobre o racismo, e depois, em 2000, depois sobre a homofobia. Não que a gente não discutisse antes, mas esses temas passaram a ser em políticas públicas. Né? Nós começamos a ter políticas públicas voltadas para combater o racismo, homofobia. Né? Então, 2004, então, foi a criação do programa Brasil Sem Homofobia. 2006, a gente tem a sanção da Lei Maria da Penha, e que, entre outras medidas, ela passou a prever expressamente a união homoafetiva feminina. 2008 tem a realização da primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT. 2005, eu acho que foi 2005, nós tivemos a primeira Conferência da Igualdade Racial. Então, os anos 2000, né, essa década, né, foi uma década de muita luta por representatividade, luta por políticas públicas que nós conseguimos, e a gente participou disso, né, nós todos participamos disso. Né. Em 2008, nós temos a criação do processo de transexualizador do SUS, né? 2010, criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT. Atualmente, então, nós com o governo Bolsonaro, né, profundamente ideologizado no ódio à população LGBT, aos negros, a pobres, né? Vemos o desmonte dos direitos dessa população, entre eles o mais grave, a extinção do Conselho Nacional de Combate à Discriminação em 2019. O Brasil, né, ele segue como o país com o maior índice de crimes LGBT-fóbicos do mundo. É um dos que mais mata LGBT no mundo. É um índice que a gente tem que combater, né? Esse a gente não quer. Então, o tema, né, de nosso debate hoje, orgulho e resistência, uma luta pela diversidade, ela traz uma reflexão sobre isso. Né? E temos hoje, então, 2 convidados, né, muito especiais, muito qualificados, né, para essa discussão. Eu vou apresentar agora para vocês o Jorge Sena, a Fernanda está aqui também conosco, e ela está tentando entrar aqui na live. Ela já entra, vou apresentar primeiro o Jorge Sena, que é o meu amigo Azul, que faz muitos anos que nós nos conhecemos, né, Azul? Eu acho. Não vamos dizer sim, quando. Sim, não vamos dizer uma trajetória de luta muito importante que contempla muito o que tu apresenta antes para nós aí. Né? Então, o Jorge Sena, o Azul, vou te chamar de Azul, tá? Não tem. Eu não tenho. Isso. O Azul é da rede de promotores populares em saúde. Ele é de Porto Alegre, é um militante do movimento negro, e a gente vem militando há muito tempo, nos conhecemos há muitos anos, desde que nós éramos novinhos, né? Então, Azul, boa noite, seja bem-vindo à nossa live, e
vamos então, né, discutir essa temática, né, que é tão importante para todos nós, né? Então, e eu queria então já que tu te apresentasse, né, e já te coloco uma pergunta, né, para a gente começar a discussão. O que é o movimento LGBT ou LGBTQ+, né? E como o movimento está lidando com os conflitos, com os conflitos em tempos de vírus e ameaça fascista dos nossos dias, né? O que o movimento está fazendo, né, para a gente combater, né, a homofobia? Bem, como tu disse, né, eu sou mais conhecido por Azul, sou militante oriundo do movimento negro, mas passo muito também, né, em Porto Alegre pelo movimento da política LGBT, da questão também da saúde muito, né? O meu campo de luta hoje é saúde, por isso que a gente cria uma rede de promotores populares em saúde, porque a gente discute não só a saúde em si, mas a saúde com o tema da equidade em saúde, né? Onde a gente trabalha a questão da população negra, da população LGBT, onde a gente fez muitas conquistas nesse período que tu fala, de 2000 a 2014, mas a gente passa agora por um processo de retrocesso, mas é um período também que a gente vem já discutindo que estava sendo armado, porque a gente trabalha numa lógica de mundo tanto capitalista, né, onde há uma disputa de sociedade. Se nós vamos analisar na questão racial, quando nós negros perdemos mais de 2000 ou 2010 através de nossa luta anterior, nós crescemos, né, como política de inclusão, daí vem a população LGBT, que vem, né, vem primeiro daquela sigla que nós, no movimento LGBT, começamos a combater, que era o GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. E não tinha isso, né? A gente sentia no crescer que não tinha simpatizante. Tinha muito mais participantes do que simpatizantes. Então, aquela coisa de nós sempre trabalhar no Brasil, não discutir, não pôr os bodes na sala, e a gente começa, através do movimento, buscar, principalmente, eu acho, no período da década de 80, quando a gente vem, quando a sociedade hipócrita, né, nos coloca a discussão do câncer gay, que é o HIV, culpando a população gay sobre uma praga, se nós vamos falar hoje de vírus, e não era. Se nós analisar hoje toda a discussão e começar a fazer um resgate histórico de todo o processo, de toda a luta do movimento, da década do movimento, do próprio movimento LGBT que vem construindo, né, que vem se construindo, e muito também pela discussão do combate ao racismo e a discussão também de combater a homofobia, não só na sociedade, mas também dentro dos movimentos sociais, principalmente o movimento negro, né? O movimento negro, porque a gente tinha muita discussão do ideal do homem negro, né? O ideal do homem negro era ser forte, viril e que pegava todas as mulheres. Então, quando se apresentava um militante negro gay, era condenado também pela própria população do movimento, que a gente começou a discutir num debate que Luiz Motti traz quando discute que Zumbi poderia ser negro. Daí o movimento negro, todo mundo queria matar Luiz Motti. Mas por que não? Né? Por que não poderia ser? Então, eu acho que quando a gente está discutindo hoje, nesse momento que o fascismo começa a crescer e tentar criar garras, a gente traz uma reflexão de quanto a gente evoluiu e quanto a gente consegue incluir na sociedade não só negros, como a comunidade LGBTQI, né? Tanto hoje, professores transexuais. Hoje, no meu trabalho, a minha chefe é uma transexual, né? Era no período um rapaz, hoje, lá na fundação, através de nós construir o processo de cota, ela conseguiu ser uma técnica de nutrição,
né? Temos enfermeiras também que vêm desse processo, e a importância de dizer que nós também consumimos na sociedade capitalista, nós produzimos riquezas também. Então, um pouco para começar o debate, a gente traz essa reflexão. Né? O que é, quando me perguntam o que é essa sigla, lésbicas, gays, transexuais, travestis, e o mais é todas as formas de expressão que se tem e que a gente tem que aceitar e conviver, mas só que a nossa educação cristã nunca nos deixou viver o diferente, né? E uma coisa que a gente sempre pergunta no movimento de educação popular e saúde é uma pergunta que a gente faz para todos: o que o meu afeto te afeta, né? Se eu amo Pedro, Maria, José, o que eu amo, eu tenho uma teoria muito assim, até para nós refletir, se a sociedade fosse bissexual, né? Eu não ia me preocupar com o que o meu vizinho faz, ou o que a minha vizinha faz, fazer. A gente se preocupa, né? Ah, a Isabel vai ser minha chefe, mas com quem ela dorme? Não me interessa. Importante que ela seja competente, né? Então, isso é muito da doutrina que a gente teve no nosso processo de educação, que a gente tem que fazer uma reflexão também. A escola, né, Azul? A escola tem que também começar a trabalhar esses temas, né? É onde que a igreja pentecostal bateu, né? Quando no governo nós queríamos fazer essa discussão nas escolas, né? O tema escola sem partido, essa questão aí incomoda porque vai provocar o senso crítico, né? Eu vejo muito, agora esse período que eu tive que ficar em isolamento por causa do Covid, eu vi um filme muito interessante do Memórias de Merli, que é um professor que trabalha a questão da filosofia, e o quanto as filosofias incomodam, né? Então, o quanto a sociedade, para se proteger, ela cria algumas cerquinhas, e quem foge fora da cerca não é normal, né? A gente viveu um grande período que a gente não ia estar falando com a Fernanda, e até nós mesmos do movimento, não ia nem estar sentando conversando. Olha, uma travesti, o que tinha travesti, o que tem uma transexual, né, na sociedade para fazer. Eu muito, no movimento gay, muito, tive que aprender também. Né? Tive que aprender porque também, né, como diz, nenhum de nós estamos livres de preconceito. Né? Nós estamos para ser reeducados nessa sociedade. Porque no movimento negro tem racismo, no movimento gay tem racismo, tem homossexuais brancos que não gostam de negros ou usam os negros como fetiche também. E aí, Fernanda, fala um pouco também. Então, agora vamos apresentar então a Fernanda. Né, Boa noite. A Fernanda é daqui de Osório. Baixa o teu microfone, por favor. Só fecha. A Fernanda é mulher transgênera e militante do movimento LGBT aqui de Osório, né? E a gente tem muito orgulho de ter a Fernanda aqui em Osório. Eu estava procurando a Fernanda há muito tempo para ela vir conversar conosco, com o Matutar, né? A gente queria fazer... Lembra, Azul, que a gente pensou fazer um curso, né, em que tu virias também, e a gente queria convidar a Fernanda. Então, agora a Fernanda está aqui. Pode então, se apresentar, tudo bem? Fernanda. Eu estou bem nervosa, tá, gente? Primeira vez fazendo uma live ao vivo. Mas eu estou bem feliz de estar aqui, né, e poder falar um pouco sobre mim. E eu não sei, tu quer fazer a minha pergunta para mim? Eu quero fazer uma pergunta para ti, Fernanda. Como é que é ser uma pessoa de identidade diversa, né, nessa sociedade predominante brasileira que ela quer enquadrar todo mundo, né? E qual a importância do movimento para ti? É uma pergunta bem complexa. Para mim, sempre foi muito desafiador, assim, sabe? Desde o momento que eu me identifiquei como mulher trans,
eu sempre tive uma luta muito constante por respeito. E mesmo hoje, eu me considero uma mulher trans muito privilegiada, porque eu ocupo espaços que muitas mulheres trans e travestis hoje, por medo, acabam não ocupando, né? Então, eu me sinto muito privilegiada por isso. Só que eu tive uma luta muito constante e eu sempre fui muito teimosa também, assim, não tô conseguindo. Eu nunca aceitei fácil a realidade que a sociedade queria impor para mim. Então, eu sempre fui em busca dos meus direitos, que eu sabia que o meu lugar era onde eu quisesse estar. Então, eu sempre lutei muito e agradeço muito, assim, pelas oportunidades que eu tive, que... Eu tô um pouco nervosa. Vai lá, Fernanda, que é a primeira vez é que nem tu, olha. É a primeira vez. São tantas informações, eu queria falar muito sobre mim. Então fala, Fernanda, tu pode falar. Deixa eu pensar aqui também. Eu não me preparei para falar. Esses momentos são momentos importantes, né, para as pessoas te conhecerem, né, e também para a gente quebrar essa discriminação, esse preconceito que tem, né, contra LGBTs, né. Então, te apresento, pode falar o que tu quiser. Eu estou muito nervosa. Estou muito nervosa. Tá, então enquanto tu pensa aí, Fernanda, deixa eu aproveitar então o espaço, Isabel, porque é super importante trazer esse debate agora, porque quando a gente cria a política da saúde da população LGBT, é importante. Eu estava na escola de saúde pública trabalhando na época, e tinha professoras aí da região de Osório, aí, né, da 18ª, que vieram me procurar num seminário da saúde. Pronto, agora que vocês têm essa política, vocês vão poder nos ajudar. Olha, legal. Uma professora de uma escola daí da região de Osório me chamou para... Eu falei, tá, mas qual era o problema que nós podemos ajudar nós divulgar a política da população LGBT? Não, nós estamos com um problema de 2 meninas lá na escola que estão namorando, e como é que a gente pode ajudar elas para elas saírem desse problema? Porque, eu disse, bem, sair de qual problema? Porque era mais uma questão do preconceito da professora que ela queria que, assim, salvar, tipo assim, que elas não se tornassem, as meninas não se tornassem o que elas já eram, lésbicas, então, assim, né? E não tinha remédio, não tem remédio para isso, né? Então, o que a gente achei super grave, e a política que nós queríamos discutir não era essa política de tratamento. Fala, Fernanda. Fala, Tá. Eu passei a fase mais difícil, assim, da minha transição foi na época de escola, assim. E eu lembro que eu acredito que fui a primeira mulher trans da minha escola na época a se formar com um nome social. E eu lembro que eu lutei muito por isso. E eu debatia muito com os professores, porque eles chegavam até um momento em mim e falavam assim, que eu tinha que aceitar que as pessoas não iam respeitar o direito do meu nome social, e eu lutei muito por isso. A parte também de usar o banheiro feminino, né, para mim foi muito delicado também. Eu nunca tive problemas, mas chegou um momento que eu tinha que escolher, né, qual banheiro eu ia usar, e eu lembro que quando eu ia no banheiro masculino, eu era assediada, e quando eu ia no banheiro feminino, as meninas se sentiam constrangidas, né? E eu lembro que me chamaram, na época eu tinha uma amiga que estava em processo de transição comigo, e me chamaram e conversaram e pediram para mim não usar o banheiro feminino. E eu lembro que eu peguei impulso assim e falei assim, olha, se eu não usar o banheiro feminino, que banheiro eu vou usar? Banheiro masculino, eu não sou respeitada porque eu sou assediada pelos homens. Daí o banheiro feminino eu não posso usar porque as meninas ficam constrangidas.
E daí eu lembro que por muito assim, por muita luta constante dentro da escola, para fazer o uso do nome social, para as pessoas me respeitarem, eles chamaram algumas meninas que reclamaram, né, e conversaram sobre isso. E foi muito constante, assim, toda essa luta, e para mim foi muito importante passar por tudo isso. E eu se pudesse passar por isso novamente, eu ia participar, porque foi uma grande realização, assim, da minha vida. Poder buscar todos esses direitos dentro de escola, início de transição. Né? A gente vê um pouco que a sociedade impõe isso, né, Fernanda? Ela impõe, tipo assim, ela impõe alguns muros e ao mesmo tempo ela é hipócrita. Ela é hipócrita porque uma vez eu estava falando com uma menina lá de Aracaju, ela era uma travesti e já tinha a sua vida totalmente organizada, porque ela tinha um salão e era dona, né, era filha de pessoas com posses, né? Então ela diz que a diferença de nós, principalmente da questão homossexual, a diferença dos preconceitos que a gente sofre, que uma trans deve sofrer e que uma travesti deve sofrer, é bem diferente, porque a questão que uma travesti tem, vamos trabalhar a questão da travesti, não da trans, que são setores diferentes também, que a gente não pode, às vezes, misturar, que as pessoas misturam também essa questão, né? Então, assim, porque a gente vem de uma categoria, de uma educação, muito principalmente nós gaúchos, que assim, ou era homem, ou era americano, ou era viado, era... Então a travesti era outra coisa que não existia, porque ele só trabalhava na noite, no tráfico, na prostituição, dificilmente no salão. E muito no movimento a gente trazia. Eu fui uma pessoa que fui ter uma compreensão bem tarde também, por mais que militar pelos direitos humanos, militar pelo direito do movimento negro, pelo direito LGBT, eu tinha uma aversão, porque tinha uma formação um pouco cristã também, uma aversão de lidar com esse outro, né? O outro que era a travesti, que a transexual é algo mais, a gente pode dizer, mais moderno, essa discussão da transexualidade, né? Porque, tipo assim, a gente conseguiu trazer para outro local. Porque o que tinha era os homossexuais, né? E tinha todos enquadrados, né, Azul, todos enquadrados como gays. Sim. Né? E aí vocês têm uma luta por representatividade hoje, né? Porque então, não há homogeneidade nisso, né? E quando a gente foi discutir a questão do transgênero, a gente não considera só a questão do homem, do travesti, mas também das questões das mulheres que se tornaram, né, que fizeram essa transição para serem aceitas como homens, né? E isso, para nós, é uma coisa que tem uma dificuldade. Eu, há 3 anos atrás, eu fui fazer um debate na FURG e tinha um jovem que me chamou a atenção. Eu olhei, né, muito para ele. Fernanda foi embora? Foi, não, a Fernanda está aqui. Ela passou aqui atrás. Isso. Eu fui... Ela só tá trocando de local aqui. Tá? Já reparo. Eu fui participar de uma mesa sobre a população negra, estava lá falando e tinha um jovem que me chamou a atenção, eu olhei. E depois esse jovem foi falar, e daí eu descobri que era uma mulher que se transformou, fez a transição para homem, e eu entrei em choque. Né? Eu entrei em choque e falei... Sabe, porque eu ia cantar um menino negro, e era... Porque esse preconceito está na gente também, como é que a gente vai desconstruindo assim, com essas atitudes, né? Isso é uma coisa... E vai combatendo o fascismo, porque a contradição está sempre presente em nossas vidas. Pois é, eu sempre falo, né, que a gente tem que refletir sobre nos perguntar, nós temos que refletir sobre como nos tornamos o que nós somos hoje, né? E isso, todos os preconceitos, né, que a gente tem, eles são construídos. A gente não pode
tornar isso como uma coisa, achar que isso é natural, né? Ele foi naturalizado, mas não é natural, né? E a violência contra os homossexuais, né? Ele não é fruto da cultura atual também, né? Sim, Isabel, a cada 1 hora deve estar morrendo 10 a 15, né, pessoas LGBTs sobre violência. Certo? Só que isso não é, às vezes, calculado, porque tu vai numa delegacia, o próprio delegado não reconhece. Ou, tipo assim, é a mesma questão da mulher quando é violentada. Né? A mulher é violentada, vai lá dar queixa, o cara que recebe ela para fazer a ocorrência é um policial homem que, não, isso não é assim. Ou é a mesma coisa quando acontece com racismo. Não, isso não. As pessoas que não sofrem, elas querem determinar o que a gente sofre. Né? Que é um lugar de fala, né? Que a gente sempre diz, né? Que quem está sofrendo racismo, quem está sofrendo preconceito, sabe o que está acontecendo, como é que as coisas estão funcionando, né? O meu pai dizia sempre que quem apanha lembra, quem bate não lembra. Esquece rápido. Esquece rápido. Né? Então, às vezes a gente, sobre a questão do racismo, né, que é uma coisa que nós vivenciamos, tu né, Azul, vivencia, né, de duas formas, né, o preconceito, tanto racial quanto, né, então, a gente, eu vivencio, né, por ser mulher e por ser negra, né? Tu por ser negro, ser homossexual. Então, a gente vivencia isso, está sempre presente na nossa vida. E, às vezes, é no olhar, né, que a gente que se materializa esse preconceito, que se materializa esse racismo, né? E as pessoas, enquanto diz assim para uma outra pessoa, mas isso é racismo. Não, olha o jeito que me olhar, é racismo. Não, né? É você que tem medo de ser perseguido, Isabel. Como é que é? É você que tem mania de ser perseguida, é esse que nos fala. Isso mesmo. E tu sofre por tu ser negra, tu sofre por ser mulher. Daí eu tiro a minha culpa e passo. É porque daí eu tiro a minha culpa e passo para ti, tá entendendo? Exatamente. Daí, a vitimização, né, da vítima, né? Sim. Fernandinha, fala, porque também eu espero que eu quero dividir também esse espaço contigo, né? Eu acho que tu tem que falar muito aí para nós conhecer também, porque a partir da tua fala nós também vamos aprendendo, né? Nós temos um outro convidado, que é o Bruno, né? O Bruno Mendes, também tu conhece, Azul, nosso companheiro, o Bruno Mendes, que está aparecendo aqui agora, que é militante. Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Bruno, gente? seja bem-vindo. O Obrigado. Bruno estava numa outra reunião, né? E numa outra live, né? E aí ele está chegando agora, né? Gente, eu peço desculpa pela demora, viu? Pelo atraso. Estava numa reunião da secretaria, junto com Rosseto, Maria Rosário, Maria Celeste, presidente do PT em Porto, né? Que a gente está também debatendo a questão dos rumos de Porto Alegre, né? Da nossa capital, ali da chapa Manu Rosseto. Então, desculpa esse atraso aí, mas fico muito, muito feliz aí acompanhando. Muito bom te ver, Azul. Que bom saber que tá bem. Isa, muito obrigado pelo convite. Fernando, eu vi ali, não conheço, mas acho que é um bom momento também a gente se conhecer, viu? E espero que a gente troque uma ideia bem bacana aí hoje. Então, Bruno, a gente estava... Eu já queria te fazer essa pergunta, né? Já que chegasse agora, já te colocar já direto fazendo uma pergunta para ti, para a gente entrar aqui no debate, né? Ô, Bruno, fala para nós, assim, como é que é sobre as políticas públicas de apoio à diversidade, as que ainda temos, e por que ainda só temos algumas, e temos poucas, e ainda temos essas, né? A gente falava antes, né, da tua chegada, sobre os anos 2000, né? A partir dos anos 2000, a década de 2000, que foi uma década de muitas conquistas, né, para
para a população LGBT, para a população negra, né, para as mulheres, né? E aí a gente queria saber, então, tu falasse um pouquinho sobre essas políticas públicas que a gente tem e quais a gente ainda tem e o que está acontecendo, né? Por que a gente não está tendo, não tem. Sim. Não, então, pessoal, acho que a gente poder falar de política pública, a gente tem que resgatar um pouquinho da nossa história, né? O movimento LGBT, assim como o movimento de negros e negras, de mulheres, sempre foi, toda a conquista foi de muita luta, nunca foi nada de graça, muito pelo contrário. Muitos corpos, né, tombaram, muito sangue derramado, então do que a gente fala que nossos passos vêm de longe, é de longe mesmo, a gente não está aqui à toa, a gente tem história, tem nossa ancestralidade, que, né, de muitos lutadores e lutadoras que garantiram, né, levaram essa vida toda para que a gente possa estar hoje, inclusive, fazendo esse debate aqui hoje, claro, que nas novas formas, né, de comunicação, né, que se apresentam, eu acho que a gente poder estar abordando esse tema. Eu acho que pensar a política pública, a gente pode pensar a partir da Constituição Cidadã, né, que acho que é um marco importante no sentido de diretrizes, né, que nos pauta, que pelo menos orienta a questão das políticas públicas no Brasil, dentro de um processo democrático, né, fechando um regime autoritário, militar, que oprimia, e desde lá a gente também, enquanto o movimento estava na resistência, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho depois, e a questão de como é que a gente avança, né. Hoje, este ano, faz exatamente 30 anos que a gente... faz 30 anos que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, retirou do CID de doenças a homossexualidade. Então, desde a década de 90, a gente já vinha, né, nessa luta, principalmente pelo estigma sobre os nossos corpos, as nossas orientações. Então, a gente vem sempre nesse processo de construir política pública. No momento que tu tira o estigma de doença, tu passa a ser cidadão, né, ou pelo menos a um ser humano de direito. E é ali que começa um pouco da nossa construção. É claro que a gente ainda teve um processo na década de 90 do neoliberalismo que não ainda entendia esse processo, né, que não nos pautava, e a gente vem dentro dos anos 2000, em especial dos governos populares, né, de Lula e Dilma, que é onde a gente consegue transformar as nossas políticas públicas LGBTs, onde a gente consegue garantir, dar um outro olhar e atenção para essa população, mas não só para a nossa, eu acho que para o conjunto da sociedade, trazendo diversos olhares, diversas vozes, antes historicamente excluídas, onde as mulheres puderem ser pautadas melhor, os negros e negras, indígenas, povos originários, pessoas com deficiência, e nós também, enquanto pessoas LGBTs, entender isso como uma construção, as políticas públicas como direito humano, né, na construção de uma cidadania. Eu acho que dentro dos governos populares do Dilma, assim, são diversas políticas que se criaram, que possibilitaram o acesso a diversas áreas essenciais nas nossas vidas, como saúde, educação. Mas aí, política é essas que eu acho que também não foi só esses governos que deram, foi a nossa própria construção, né? Claro, porque nós defendemos esse projeto político, defendemos esse projeto político ainda, e às vezes hoje, nessa era bolsonarista, mesmo a gente tem que fazer uma reflexão de negros e gays também que apoiam essa plataforma, às vezes equivocadamente, né? E a gente tem que dizer que nossos avanços foram, né, nesses governos reconhecer, porque a gente conseguiu fazer política de Estado nesses governos, porque também nós disputamos esse espaço. Não, com certeza, eu acho... Não, eu acho... Eu concordo muito contigo. Hoje, né? Não, concordo contigo, Ângelo. Eu acho que não foi os governos apenas. Foi muito pelo contrário. A luta vem do movimento social, vem de nós LGBTs, vem de nós na rua conquistamos. E daí reafirmo que eu tinha iniciado. São muitos corpos, são muitas vidas lutando para que a gente pudesse ter atenção. Mas foi também com essa atenção, com esse novo olhar, que esses governos mais progressistas, né, mais populares, conseguiu dar uma atenção que a gente conseguiu construir ou achar dentro desse Estado, porque eu acho que é importante a gente destacar que a parte que o primeiro opressor do LGBT é o Estado, seja na sua maneira da polícia, seja na questão da saúde, seja na questão da educação, da exclusão das nossas identidades. E ali a gente conseguiu avançar em algumas coisas importantíssimas.
A gente criou um programa, o Brasil Sem Homofobia, foi o primeiro programa a pensar e combater essa violência, a questão das próprias conferências nacionais LGBTs, que foram espaços e fóruns importantes na formulação de políticas públicas, né? A questão do próprio, dentro do processo da saúde, que eu acho que daí tu tem muito mais propriedade que eu, né, para estar debatendo, né, uma das referências também na questão da saúde, mas, por exemplo, do próprio reconhecimento do processo transexualizador, eu não gosto muito desse termo, mas é o termo clínico, né, que pudesse possibilitar que aquela pessoa, a Fernanda está aí, pode falar melhor do que nós, né, esse processo, como é que tu se insere, é pautado numa saúde integral dentro do sistema de saúde, a questão do próprio nome do reconhecimento social, da questão de uma coordenação dentro do governo que apaute especificamente a população LGBT, a questão do próprio Conselho Nacional LGBT, que foi importante nas formulações, um importante balizador do movimento social para pautar as políticas de governo, a questão do próprio Disque 100, porque a gente precisava ter um mecanismo de chegar, da denúncia sobre da violência sobre os nossos corpos, e a questão, e daí dentro dos direitos, assim, tipo assim, de políticas, por exemplo, a própria questão da adoção, da questão do casamento homoafetivo, enfim, que infelizmente... Bruno, Perdão. Bruno, deixa eu te perguntar, todas essas políticas públicas, né, que a gente sabe que foram conquistas, né, que tivemos, mas essas conquistas, elas tiveram implementação mesmo? É uma realidade, né? E isso acho que a gente também, que eu gostaria também de entender, né? Porque a Lei 10.639, que garante estudos da história da África e dos Afros brasileiros, né? Ela não foi implementada, né? Pela cultura que a gente tem, uma cultura, né, preconceituosa, racista, que nós no Brasil ainda estamos vivendo o paradigma do século XIX. Ainda pensamos como século XIX. Não é à toa que a gente tem uma polícia que corre atrás dos LGBTs, corre atrás de negros, né, que mata essa população, que nos mata a cada minuto, a cada 23 minutos morre um negro no Brasil, né? Sim. A quantos, né? Então, essas políticas, todas essas políticas públicas que nós lutamos e nós participamos muitas vezes, eu e o Azul somos mais velhos do que tu, né? A gente, não vamos dizer a idade, Azul, mas a gente está há muito tempo, nós tínhamos menos idade do que tu, do que a Fernanda, né? E a gente estava lutando, já estava na luta. Mas o que foi realmente implementado? O que foi realmente? Então, Isabel, eu acho que tu toca num ponto muito importante, né, da discussão e do maior paradigma que vivemos, né, como um todo. Porque eu acho que a gente conseguiu avançar, daí eu digo assim, que a gente, muito que o Azul estava falando, a gente, enquanto movimento social, enquanto sujeitos e sujeitas que entende que nós somos seres de direito e precisamos lutar por eles, porque não vem de graça, não é dado, porque esse processo de sociedade, pautado no patriarcado, pautado numa questão heteronormativa, nos exclui, nos nega desde sempre, né? E como falando, o Estado é o primeiro opressor, né, dos nossos corpos e identidades. Eu acho que muitas dessas políticas mudaram a realidade, sim, do cotidiano LGBT. Eu acho que elas conseguiram minimamente se mostrar a importância, conseguiu dar uma outra configuração social dentro do próprio movimento da nossa população. Mas daí... Eles usam muito isso, né? Aquele ditado, botaram o bode na sala. Eu acho que com essas políticas a gente conseguiu botar o veado na sala e bem colocado. Exatamente, eu acho. Porque é uma questão de, olha, que é angustiante tu viver uma estrutura de Estado, né, de poder totalmente opressora, porque ela tem daí, com todo respeito aos cristãos, ela tem muito a visão judaico-cristã, né? Tanto na questão do papel da igreja para oprimir, tanto no papel da igreja para educar, porque ela está sempre na plataforma da educação, né? E daí, quando a gente traz para a área da saúde, também é isso, né? Então, a gente teve várias conquistas, eu acho,
nesse período do governo, tanto de 2000, 2002, quando a gente cria a política do Brasil Sem Homofobia dentro do Ministério da Saúde, foi um dos principais espaços que a gente conseguiu. A primeira conquista foi o reconhecimento do nome social, porque tu vai numa unidade de saúde, num postinho, que a gente chama, a gente começa a pressão desde o vigilante, né? Porque às vezes a gente acha, desde o vigilante, se, vamos supor, 10 anos atrás a Fernanda fosse numa unidade de saúde aí, ela não ia entrar. Ela não ia entrar e não ia ser, tipo, iam chamar pelo nome oficial dela, não pelo nome social, porque... e isso a gente escuta hoje, eu trabalho dentro de um hospital, escuto hoje, quando a gente tem casos, né? Primeiro que às vezes a gente tem usuários, que eu não gosto de usar muito como paciente, jogado na ala da saúde mental. E daí quando são jovens, ou são travestis, ou são... a gente quer usar o nome social, os colegas não aceitam, porque às vezes o profissional também não está preparado, porque não adianta, Isabel, nós criar lei e não preparar os profissionais. Exatamente, é isso que, para tudo, a gente... nós somos ensinados a ser, é cultural, mas que a gente pode sim e deve, né, combater e modificar. A gente tem que modificar a lente que a gente está enxergando o mundo, né? E aí, para a gente modificar essa lente, porque essa lente que é uma lente que nos foi colocada muito pela educação judaico-cristã que a gente tem. Não é à toa, a história conta, né? Os LGBTs eram perseguidos pela Inquisição, né? Tinha a sodomia, né? Era punida com a pena de morte. Né? Eu acho justamente isso. Ali, fala. Nesse período agora da pandemia, muito que eu tive que ficar 14 dias em isolamento, eu fiquei vendo muito filme. E daí agora, esses 2 últimos dias, me chamou a atenção um filme, Disco Who's, se eu não me engano, que trabalha a questão de como os transgêneros foram incluídos, né? Foram incluídos através do cinema, era uma análise sobre o cinema, mas sempre com uma situação de... ou eram com problemas psicológicos, ou eram violentos, ou eles eram assassinos, nunca tinha uma visão positiva, né? Que nunca tinha, tipo assim, uma formação de uma família de trans, que seria, para eles seria algo anormal. Então, como a gente passa também uma constituição de inclusão, às vezes, defeituosa, que é o que eu digo. Não adianta nós criar lei, criar paradigmas, se a gente não prepara. Né? A gente fala muito nessa palavra hoje, da empatia, que às vezes eu fico assim, se a gente não nos desconstrói. Eu acho que todo momento, né, principalmente nós de movimento, tem que passar por um momento de desconstrução para poder compreender o outro. Né? Porque se nós analisar... E tu, Fernanda? E aí? Como foi essa desconstrução, né, para a tua família? Como é que tu vivenciou isso? Como é que foi essa tu chegar para a família, né, e tu fazer toda essa desconstrução, porque é uma desconstrução também, né, para a família, para ti, né, que eu acho que deve ter sido bastante complicado. Para mim, como eu nunca desde o momento que eu me entendi como mulher trans, para mim nunca, e as coisas foram muito naturalmente acontecendo para mim, eu senti que não foi muito difícil essa parte de se auto-identificar e tudo, e a minha família foi muito incrível, assim, eu passei pela misoginia, né, eu tenho 3 irmãos homens, então... mesmo tendo 3 irmãos homens, sempre foi muito fácil o acolhimento deles em relação a isso. Eu nunca precisei me preocupar, porque eles sempre me acolheram muito bem, me ajudaram muito nisso. Eu não tenho muito o que falar, porque eu tenho uma família incrível, sabe? Mas desde o momento que eu me entendi como mulher trans, eu nunca tive dúvida da mulher que eu era, né? E uma coisa que eu queria comentar, que eu acho até importante, é que ainda,
eu iniciei minha transição com 14 anos de idade. E ainda, desde a época que eu procurei assistência no posto de saúde, eu ainda vejo que hoje a gente aqui na nossa cidade tem uma carência muito grande de informação sobre, por exemplo, uma pessoa trans vai procurar uma assistência e a pessoa quer ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, e não tem pessoas preparadas para isso nos nossos postos de saúde. A gente procura ajuda e não tem ninguém preparada, ninguém sabe como te encaminhar para a Protig, que é onde tem todo aquele tratamento psiquiátrico de pessoas transgêneras no hospital de clínica. Eu acho que ainda a nossa cidade precisa de alguém muito preparado, eu acho que até alguém do movimento para poder ajudar essas pessoas que às vezes não tem uma ajuda familiar, ou não tem entendimento de nada, daí quer começar do zero, né? E daí vão procurar achando que de alguma forma vão conseguir ajuda, né? E chega lá e não tem ninguém preparado para ajudar com isso, não tem informação nenhuma, ninguém te encaminham para um lugar e não sabe se aquele lugar é o correto, daí tu fica perdida, e daí acaba passando um tempo, e daí tu não sabe o que faz, e não temos esse apoio, assim, sabe, na área da saúde. A gente está muito carente ainda disso na área da saúde aqui na nossa cidade. Não tem gente preparada para nos acolher, né, e é o que a gente procura. E aí, Fernanda, a gente pode trabalhar essa questão. Uma questão é, tipo assim, a pessoa não preparada. Outra coisa, a pessoa com preconceito, né? Quando tu trabalha, tipo assim. É porque se a gente vai... E até hoje, né? Eu não gosto nem de citar nomes, mas o lugar onde tu procura, o lugar específico que tu procura, eu vou começar a minha transição. Eu tenho que ir no meu posto de saúde, né? E eu tenho que procurar, pedir um encaminhamento e tal, e tu chegando lá, eles te tratam no nome masculino, eles te tratam com os pronomes errados, mesmo sabendo que tu tá ali para iniciar um ciclo, algo do tipo, tua transição, e mesmo assim eles não te acolhem da forma que a gente necessita, sabe? É porque isso, eu vou te dizer, isso é da negação, porque assim, é bom que o problema seja do vizinho, mas se é dentro da minha casa eu já fico preocupado, né? É tipo assim, às vezes aquela filho gay é bom da vizinha, mas o meu, daí eu tenho que resolver de outra forma, então, e a gente tem que ver muito também essa questão da classe, né? Uma coisa é a gente ser concebido numa família que tenha toda uma estrutura. Imagina, Isabel, Bruno e Fernanda, a gente refletir numa pessoa de periferia, sem condições, que vai num posto, tem essa... Eu já imagino assim, uma pessoa negra, né? Vamos daí fazer um processo de vitimização, uma pessoa negra que queira ser uma transexual, tanto homem ou mulher, que vai num posto de saúde, né, e não tem acesso a esse conhecimento, pega uma enfermeira ou uma agente comunitária evangélica para atender. É bem complexo, meu Deus. Aí, eu estou trabalhando o cenário que a gente vive da saúde. E realmente é isso aí, não é fácil, né? Eu acho que não também... Eu sei as coisas que eu passei. Não, eu acho que assim, eu acho que tudo isso que eu acho que a Fernanda coloca, o Azul diz, é o que reflete naquela que tu perguntou, né? E essas políticas, né? Estão vivendo, estão dando certo. Eu acho assim, a gente avança, só que a gente não consegue romper ainda com essa lógica. A gente não tem um processo de educação que nos paute, que nos fala, que debata a nossa diversidade, que debata a nossa realidade. Então, a gente dá o acesso a algumas políticas, mas não trabalha aquele profissional que a Fernanda fala, qualifica aquele profissional para atender essas demandas, para entender essa diversidade de identidade. A gente não trabalha com professor para falar sobre diversidade nas escolas. A gente conseguiu avançar muitas coisas, mas também muito longe a quem que a gente precisa avançar. Por exemplo, dentro das escolas, a maioria do Plano Nacional de Educação
a retirada de gênero e sexualidade dos conteúdos escolares saiu com quase todos, não saiu no nacional, não saiu aqui no nosso estado, e na maioria dos municípios isso não foi aprovado. E daí entra naquela lógica, uma lei, que adianta ter uma lei se ela não é aplicada, né? Eu acho que a gente consegue... Quando eu comecei a fazer uso do meu nome social com 15 anos de idade, eu lembro que é difícil, né? É difícil, assim, para as pessoas começarem a te identificar da forma que tu quer ser reconhecida. Mas eu lembro que eu batia tanto pé na escola, porque por mais que eu ainda não tivesse características femininas, eu batia tanto pé que eu cheguei, na época, com o diretor e falei, eu quero ser reconhecida como Fernanda, eu quero que o meu nome na chamada seja como Fernanda. E eu lembro que ele pegou, ele buscou a lei, né, a lei que permitia eu fazer o uso do meu nome social, e passou em cada turma explicando, né, que eu estava em processo de transição e que eu necessitava ser chamada de Fernanda, e explicando e passando os folhetinhos com a lei que me dava o direito de fazer o uso do nome social em lugares públicos, né? E eu lembro que foi uma luta muito constante com isso na escola, até depois de eu retificar meus nomes nos documentos, que eu lembro que talvez eu não ia, na época, poder me formar no ensino médio com meu nome social, e eu bati o pé, gente, mas por mais que eu não tenha o meu nome retificado, eu quero muito poder me formar com o meu nome social. E eu lembro que eu corri atrás, e daí quando eu me formei, quando eu fechei meus 18 anos, que saiu a sentença lá do meu processo, eu fui até a direção e falei, foi um mês antes de eu me formar, eu pensei, agora eu vou me formar, e eu quero usar o meu nome social. A tua escola era particular ou do município? Qual é que era a tua escola? Era particular? Do município. Era pública. Era do município. Que bom pública. Que era pública. Então, eu acompanhei um pouquinho essa história da Fernanda. E realmente assim, olha, eles queriam que, realmente, eles poderiam me chamar, né, no dia da formatura, pelo meu nome que estava no registro, né. Mas eu achei muito engraçado, porque quando saiu a sentença, eu pensei, tá merda, agora eles estão fodidos comigo. Eu fui na direção, a minha mãe foi comigo e ainda falou assim, agora ela quer usar o nome social e ela vai se formar com o nome social, porque eles não queriam me ajudar, eu sentia isso, sabe? Eu busquei muita ajuda, eles diziam que não podia trocar o nome no sistema, porque era um nome federal, eu até entendia, né? Mas eu estava com o meu nome retificado, com a minha certidão de nascimento. Uns dias antes da minha formatura, eu consegui me formar daí com o meu nome social. Bacana. Não, eu acho que, Fernanda, eu acho que isso, a tua história, eu acho que é muito bacana, porque é uma luta cotidiana, né? Porque a questão do nome não é apenas um nome, né? É a tua identidade, é o que tu é, é o que tu te chama, te reconhece todos os dias, né? Então, só que, infelizmente, não é a realidade de muitas, né? Muitas transexuais não conseguem, muitas vezes, acessar, conseguir concluir, conseguir garantir o seu nome social, e muitas vezes, dentro do próprio ambiente escolar, né? Não tem essa abertura. Viva um diretor assim, uma diretora assim, tomara que tenha em várias escolas, né? Mas a maioria dos professores e quem está na gestão das escolas não reconhece e faz com que aquele ambiente seja muito hostil para nossas identidades e nossas sexualidades, né? Ao ponto de a gente não conseguir, muitas vezes, se formar, nem no ensino médio, nem na escola, nem em outro espaço. Então, olha, parabenizo a tua luta, e eu acho que é difícil, mas é justamente isso, aquele todo dia tu construir, todo dia tu tem que reafirmar, porque não vem de graça, não vem e não é de agora, né? Todo dia, é uma busca constante por respeito, né? Eu acho que todas as situações da minha vida, eu sempre tive que encarar com medo, sabe? Tudo. Era a parte de eu saber que eu vou num posto de saúde e eu não saber se eu vou ser chamada pelo pronome correto,
ou a parte onde eu vou ir à procura de um emprego e eu não saber a reação, como eles vão reagir quando eles me chamarem para uma entrevista de emprego. Então, a gente tem muita coragem, mas a gente acaba vivendo sempre embaixo do medo, né? Mas somos fortes, somos corajosas e eu sempre sou muito determinada. Então, uma pergunta agora para vocês três. Como é para a gente finalizar, né, a nossa live? Como é possível a gente modificar essa cultura, né, que a gente tem na nossa sociedade, essa realidade de dificuldades que a gente tem de acesso a políticas públicas, essa realidade de ela tem que ser uma modificação de paradigma. Como a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Bom, bem, eu vou chutar a bola, né? Eu acho que a gente tem que primeiro se conscientizar em volta para poder conscientizar o todo, né? Fazer uma disputa. Que sociedade é essa? Hoje a gente está numa estrutura totalmente fascista. Por exemplo, a gente tem um governo de estado que não toca nesse assunto. E o próprio governador, a sociedade diz, não sou eu e nem sou eu que vou julgar a orientação ou o que ele gosta, o que ele deseja, não admite e não facilita isso no seu dia a dia, né? Então, como a gente faz essa discussão a partir de, assim, de dentro de casa, na rua, conseguindo impor. É isso que a Fernanda fala, conseguir todos os dias ir para a luta e dizer, eu vou te dizer, eu trabalho no espaço onde eu trabalho, é uma luta constante de fazer eles reconhecerem os usuários e fazer-nos reconhecer dentro, né? Porque quando eu cheguei, amanhã está fazendo 1 ano que eu estou trabalhando nesse hospital, né? Então, passei nesse concurso, então, tipo assim, eu cheguei no silêncio. Primeiro queriam me casar com uma colega. Eu disse, não vou casar. Ai, mas tu não tem filha, tu não tem filho. E a tua mulher? Aí eu disse, olha, eu sou casado com Jesus, eu disse. Ai, os evangélicos adoraram. Ai, casado com Jesus. Ai, tu é da igreja? Eu falei, não, Jesus é o meu vizinho de 2 metros, né? Um negrão lindo. Deu aquela coisa assim. Porque é isso, às vezes a gente tem que chocar as pessoas por uma coisa assim. Ou aquela coisa ridícula, né, Fernando e Bruno, para as pessoas. Ai, tu falou para alguém que tu é a tua opção. Eu falei, bem, o que eu me lembro, nunca. Eu pergunto para ti, Isabel, para ti, Bruno, e para ti, Fernando. Teus pais reuniu a família para dizer que eles eram héteros? Não. Mas... Não. Por que tu tinha que reunir a família para dizer quem tu é? O que tu faz? É o direito, né? Se eles não me falaram, por que eu tenho? Então são coisas que a gente tem que refletir, assim, porque nós somos educados. Uma coisa que me ensinou muito, Isabel, foi a minha ideologia, a minha filosofia de religião, né? Não quero fazer uma profecia, uma disputa, sou de religião de matriz africana, onde é de uma concepção religiosa que acolheu mais, e nós temos uma dificuldade, viu, Fernanda, muito dentro no interior da nossa religião de matriz africana sobre a questão da transexualidade. Nós discutimos hoje com as nossas IADs, os nossos babalorixás, sobre essa aceitação, né? Mas é uma religião que comporta e acolhe muitas pessoas, né? De todas as matizes da questão LGBT. É diferente da igreja pentecostal, que condena, né, da igreja católica, que tratava como doença, mas hoje se evolui com alguns setores também da igreja que faz uma discussão nova, né? Então, eu acho que é muito da educação, Isabel, não só da educação escolar, mas da educação do indivíduo, né? Educar para direitos humanos, e daí tu amplia, né? Quando tu discute a questão de direitos humanos, porque é muito deturpada essa concepção de direitos humanos que a gente fala hoje, porque a televisão deturpa muito, né? Que direitos humanos defende só bandido, mas não, é o que eu digo assim, direitos humanos não é só a defesa de bandido. A questão da violência da mulher, do negro, do LGBT, e as pessoas esquecem isso, né?
Elas jogam porque a mídia joga que direitos humanos é só defender bandido. E não é. Então, eu acho que é isso, é nós retomar a pauta da Declaração dos Direitos Humanos, né? Retomar essa discussão, o que é os direitos humanos e o combate ao fascismo constantemente. A nossa maior luta, eu acho que hoje, é combater o racismo, a homofobia e a defesa, reforçar a defesa dos direitos humanos. Isso que eu sei que é o caminho, é uma das portas, né, que eu vejo que a gente tem que retomar. Né? Eu acho que a gente tem que fazer aquele servicinho que nos fizeram de formação, Isabel, na nossa época, remar isso. Porque, né, acabou muito isso, porque é muito isso, é muita mídia, né? Porque nós somos do tempo que não tinha isso, essa coisa de live, não tinha, essa coisa verdade. No tempo não tinha nem e-mail, era tempo de escrever carta, né? Tem que viajar 24, 36 horas de ônibus com o congresso, conseguir reunir todo mundo. Era fugir da polícia de noite, Bruno, que aqui em Porto Alegre nós tinha muito disso. Né? Uma vez um menino que trabalhou comigo no café, de uma amiga minha, disse: Azul, tu é muito heteronormativa. Daí eu olhei para a cara deles, respirei. Heteronormativo. Eu, heteronormativo, legal. No tempo que pegavam as travestis da Farrapos no Guaíba, no podre do inverno, para dizer nada, marreca, nada. Tanto vem dizer que eu sou. É porque tem isso também, a disputa dentro do. Porque como a gente vive numa sociedade de disputa de conceito, também dentro do movimento LGBT tem disputa. Hoje tem muito, né? Tem muito. Tem, né? Hoje nós temos uma concepção de defesa de direitos humanos, de crescimento, mas tem uma ala hoje entre nós que nega tudo isso, nega a política de cota, nega a política de direito da transexualidade. Nós vamos ver hoje, a gente tem deputados eleitos pela pauta bolsonarista que se diz gay e é contra isso. Se nós, negros, temos o presidente, né, Isabel, da Fundação Palmares, que a nossa luta é mais... Que é então, contra a nossa luta, né? Imagina, a gente tem que retomar tudo, porque eu acho que a nossa cartilha, aquela que nós aprendemos, não está velha. Nós temos aqui reestruturar... Retomar ela, né? Retomar, porque talvez a gente tenha se ficado, né, muito confortável, né, por causa das porque nós ficamos confortáveis porque foi a lógica equivocada de todo o movimento social com a conquista do governo Lula e Dilma, né? Ganhamos, somos um governo, tá tudo resolvido. Não tá, gente. A sociedade às vezes não tá, né? Eu quero parabenizar a Isabel por esse convite também, já que estamos encerrando. Parabenizar a Isabel também. Eu acho, Isabel, que parece que tu vai ser candidata aí, que tu, né, conquiste. Pré-candidata. É importante ter e tu levar essa luta, porque muitos também às vezes negam essa luta, né, tanto na direita quanto na esquerda. Não vamos ser ingênuos também. Não vamos ser ingênuos, exatamente. Não vamos dizer que não, é só eles que são errados, nós não somos. Não, nós temos que fazer essa discussão. Né, aqui em Porto Alegre, Bruno, é tranquilo discutir com o Rosseto e com a Manuela também, é por isso que ele defende a proposta do nome deles também, né? E é isso, eu acho que eu puder ajudar, contribuir, porque eu acho que também estar junto com a Fernanda, eu também estou me educando, né, Fernanda? Muito obrigado também, eu acho que a tua fala é importante, que às vezes a gente acha que sabe tudo. Não, mas como eu disse... Eu queria ter falado muita coisa, mas o nervosismo tomou conta de mim, porque foi realmente um desafio para mim estar aqui, né? Mas eu vou participar de uma outra live, né? A Fernanda vai sim, porque ela tem uma novidade para nós, que ela só pode contar depois do dia 1º. Fernandinha, nós vamos agora te pôr na vida. Nós vamos, isso aí, nós vamos sim, porque nós temos muito que aprender contigo, Fernanda, né? Temos muito para mesmo, né? Essa novidade, para mim, na verdade, é realização de um sonho, né? E daí eu só vou poder contar depois do dia 1º. Mas eu acho que, como eu sempre gostei, né? Sempre gostei de representar o movimento T sempre de uma forma positiva. Essa novidade, para mim, é uma grande representatividade de uma forma muito positiva.
Mas vocês vão saber só depois do dia 1º. Só depois de 1º que a gente conta, não conta tudo, tá? Não conta. E aí ela vai se preparar para nos contar muito bem. Nós vamos voltar, Bruno, Azul, para a gente conversar com ela o que representa essa tal de novidade dela, né? Então, posso, não sei, eu acho que muito bacana, eu acho que o Azul, na fala dele, né, eu acho que também pela experiência, né, sempre foi uma das minhas referências, né, tanto de organização. Ai, que medo. A gente é um pouquinho mais jovem, né? Chamando de velho. Ai, mas é isso, a gente tem que reconhecer nossos dirigentes, né, também nesse processo. Mas eu acho assim que, para mim, com a tua pergunta, eu acho o Azul traz vários elementos importantes, né, mas para a gente poder entender o momento e entender como é que esse processo, algumas alternativas, que não existe uma solução pronta, mas que mas ela tem que ser coletiva, ela tem que ser de diversas formas e olhares. Eu acho que a gente, este ano, faz 51 anos, desculpa, de Stonewall, né, que é um marco lá do movimento LGBT organizado, na verdade, iniciado pelo movimento gay, né, e aquilo ali vai tomando outras frentes e vai se ressignificando e se atualizando. Bruno, deixa eu só te roubar um pouquinho. Sabe que lá esse movimento não começou só pelas bonitas brancas, né? Foi as negras que fugiam, as negras, os homossexuais negros que fugiam da polícia e entravam nesse bar que tinham... Exatamente. E eu acho que um dos ícones, na verdade, dessa luta principal é Marja Thompson, negra, travesti, que foi a partir da morte, né, infelizmente, dela, que se começou essa revolta, se começou esse movimento organizado que reverbera também para nós, ao mundo todo, né? Por isso que o dia 28, né, esse mês tão importante para nós, é reafirmar o nosso orgulho. E aqui no Brasil a gente não é diferente, a gente vem desde o tempo da ditadura, né, na resistência LGBT das nossas travestis, dos nossos gays, das nossas lésbicas, que estavam na rua, ou seja, o jornal Lampião, que fazia referência, que destacava, que registrava a violência LGBT no tempo da ditadura, o jornal A Concha, que registrava a violência sobre as nossas mulheres lésbicas também. Então, acho que a gente vem com esse espírito de resistência a nossa vida toda, todo o movimento, desde a sua existência. E eu acho que pensar como é que a gente rompe essa lógica é pensar dois fatores. Primeiro, a gente tem que fazer uma defesa intransigente da democracia. Então, não tem como a gente pensar direitos, pensar qualidade de vida, pensar cidadania enquanto sujeitos e sujeitos, se a gente não defender a democracia. Mas, para além da defesa da democracia, é defender e pautar que democracia é essa. Essa democracia precisa nos pautar, essa democracia precisa ser vista de diversas formas e olhares. A gente precisa atualizar essa defesa da democracia. O Estado democrático de direito é fundamental para que a gente consiga avançar minimamente nas nossas conquistas. E eu acho que um dos processos que ela precisa ser vista interseccionalmente, ela precisa ver de forma transversal para que a gente consiga pensar política pública efetiva para nossas realidades, para nossas demandas, né? A gente não é uma sigla LGBT, parece que é uma coisa só. Muito pelo contrário, a gente tem diversas realidades, cada letrinha carrega uma realidade, um peso, uma identidade muito forte, uma demanda também do Estado e da sociedade muito forte. E eu acho que o processo é fundamental que a gente, para poder romper essa lógica, para que a gente consiga avançar, mas avançar no seu contexto de ressignificar, do próprio movimento LGBT, o próprio movimento de mulheres, o próprio movimento de negros e negras, se identificar. A gente é incabível na gente pensar que um LGBT, que nem eu falaram aqui, o presidente da São Palmares, um negro, por exemplo, se encontra a própria população. A gente tem LGBTs hoje, que nem o vereador em São Paulo, que é LGBT, é negro e é contra as nossas vivências, é contra nossas políticas. Mas isso é entender também que é um processo da própria sociedade que se estrutura nessas bases e nos insere na educação. A educação, para mim, é a ferramenta principal de luta que a gente tem que disputar. A gente tem que disputar os espaços de conhecimento e de decisão através de outra narrativa, através dos nossos olhares,
produzir ciência, pesquisa, a partir das nossas vivências, porque é ali que a gente vai conseguir romper com aquela lógica heteronormativa, branca, sexista, classista. É importante para a gente romper também, eu acho que é fundamental. A educação, ela nos auxilia a romper o capitalismo, que se ceifa dos nossos corpos, se aproveita dos nossos corpos, e hoje, com essa pauta um pouco mais pujante, né, aproveita que apenas como nós somos comerciantes, nosso pink money, não é? Que é muito falado, no sentido, hoje a Adidas, hoje a Nike, hoje as marcas, grandes marcas, estão pautando os LGBTs, que lindos produtos, mas, na verdade, estão só nos utilizando, não estão nos pautando, estão nos utilizando apenas como meros compradores, meros consumistas. O capital Descobriram que nós temos dinheiro, né? Exatamente. Descobriram que nós temos dinheiro, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido. Eu acho que a educação é a nossa principal bandeira e é fundamental que o movimento social entenda esse papel, entenda esse processo, principalmente nesse momento de avanço do neoliberalismo, avanço do fascismo, do discurso de ódio. É importante destacar aqui que Bolsonaro não foi eleito por uma plataforma política propositiva, ele foi eleito pelo discurso do ódio sobre as nossas identidades, sobre as nossas sexualidades. Então, hoje, a tarefa de hoje é romper, é fora Bolsonaro já, é agora, a gente precisa, não existe pensar política pública, não existe pensar vida com Bolsonaro no poder. A gente, além de romper, tirar Bolsonaro do poder, é começar a retomar as nossas políticas a partir dos nossos olhares. E daí eu acho que eu aproveito e faço um convite também, aproveitando a fala, que a gente conseguiu, o Conselho Nacional LGBT, né, a partir desse governo que não nos pauta, que nem nos reconhece, nem na própria escrita, em qualquer documento oficial, não tem a palavra LGBT, né, não discute gênero, a gente conseguiu agora, no domingo, junto com força dos movimentos sociais de diversas plataformas, a CUT, a própria UNA, a LGBT e companhias, a Rede Afro LGBT, domingo vai ser lançado o Conselho Nacional Popular LGBT, onde a gente vai conseguir, a partir dali, pensar políticas públicas a partir do movimento social. Então, acho que são esses desafios para nós, enquanto sujeitos e sujeitas, né? Então... A tua fala agora, Bruno, e o convite também, né, do Conselho Popular. Eu acho que essa é uma saída, porque quem é que conhece a realidade, né? Cada um de nós. Por isso que eu sou muito, defendo muito a participação popular para a construção das políticas públicas, porque aonde a gente constrói a política pública com participação efetiva da população, né, com efetivamente quem sabe qual é essa realidade, quem vive essa realidade, são políticas que a gente vai defender com unhas e dentes, como a gente tem defendido hoje, né, a questão das cotas raciais, das cotas sociais, das políticas públicas para as mulheres, para os LGBTs, para os jovens, para os idosos, né, que são políticas que estão sendo destruídas, né, mas que a gente está defendendo. Por isso eu entendo, né, que nós temos a participação popular é importantíssima e começa aqui na minha rua, no meu bairro, no quarteirão, né? Vamos ocupando conselhos. Isso, ocupando conselhos, criando conselhos, né? Indo lá na Câmara de Vereadores, indo lá no Executivo e discutindo isso. Nós sabemos o que nós queremos para a nossa rua. Então, nós que sabemos o que queremos para o nosso bairro, nós sabemos o que nós queremos para a nossa cidade. A cidade tem que se apropriar, né, das demandas dela e não deixar alguns, né, porque a gente tem no Brasil, né, essa ideia de que parece que alguns letrados sabem o que é importante para mim. Não, nós é que temos. Nós todos juntos temos que discutir o que é importante para nós, né? Que é só dessa forma que a gente vai se apropriar e ter governos realmente, administrações realmente que vão concretizar as demandas da sociedade. Senão a gente não vai ter isso, né? E a gente tem que... Nós somos gigantes,
e temos capacidade, não temos que delegar, né, só para alguns pensarem, temos que usar as estruturas que a gente tem para a gente exigir e colocar o que a gente está pensando, né, e o que a gente acha que é importante, né? Então, sabe, o nosso grupo aqui, o Matutar, né, e as nossas lives aqui matutando, elas estão vindo com o propósito da gente fazer essa discussão com toda a sociedade, né? Que eu acho que é muito importante a gente estar pensando, né, como vai ser a nossa participação efetiva em tudo que vai impactar a nossa vida. Então, eu queria, então, gente, agradecer vocês, agradecer ao Jorge Sena, né, o meu amigo azul, o meu Obrigado amigo a todos. Bruno, né, a Fernanda que é assim, uma pessoa que a gente queria muito trazer para conversar conosco, para debater. Eu acho o assunto LGBT, né? O Bruno, o Azul também, mas a Fernanda é daqui da nossa cidade, a Fernanda é de Osório, né? Então, Fernanda, eu já estou convidando, vou convidar a todos para a gente participar, né? Depois do dia 1º, a gente produzir uma live em que tu venha contar a tua novidade, né? Que vai ser importante para nós também da cidade, e muito para a gente fazer esse debate sobre representação, né? Porque a gente tem que começar a debater, tem que começar a tirar a entender, a enxergar o bode que está na sala, né? Isso, porque né? Nós temos que começar a enxergar esse bode, né? Então, a gente está colocando, né? As pessoas têm que começar a enxergar que nós existimos, né? Que estamos aí. Estamos aqui e somos cidadãs dessa cidade, desse país, e nós temos direito que nos respeitem, né? Então, gente, queria agradecer. Bruno, fala. Não, eu acho que muito da tua fala, Isabel, eu acho que eu fico muito emocionado com isso, porque muito bacana tu tá te colocando à disposição. Eu acho que o Osório precisa de ti. Eu acho que uma mulher negra, representativa, lutadora, nós precisamos estar assim dentro do legislativo. Precisa estar assim, gente no executivo, em todos os municípios do nosso Brasil, do nosso estado. Eu acho que a gente tem condição de fazer isso, por isso que é importante a gente apoiar aqueles e aquelas que têm uma plataforma política que pensa no conjunto da sociedade. E é isso que a gente tem que se pautar agora. A gente está num processo de eleição, no meio de uma crise mundial, e que a gente precisa se eleger aqueles e aquelas que de fato vão levantar nossas bandeiras, e aqueles que de fato vão nos pautar. Então, fiquem atentos e atentas a isso. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo hoje, quem é de Osório, tem essa referência dessa mulher aí. E eu acho que, para encerrar, duas falas assim de Bruno, eu acho que dessas mulheres ainda, vamos esperar dia 1º. Eu acho que é referência dessas duas mulheres. Morri, tá louca. Não falo mais nada. Mas eu acho que só para encerrar a questão dos dois movimentos que muito me enche de orgulho, muito aprendo todos os dias, é a questão do movimento feminista, né, que fala da própria marcha, que fala continuaremos em marcha até que todas sejamos livres, e o próprio movimento negro, nada mais de nós sem nós. Acho que isso é fundamental para o movimento LGBT e para todos os movimentos agora. A gente tem que ficar na resistência até que todo mundo, de fato, consiga romper esse projeto que hoje está colocado. Muito obrigado, viu, pela participação e pelo convite. Eu agradeço muito a participação de vocês, mas muito mesmo, né? As falas de vocês, nós aprendemos muito com o que vocês falaram, né? Eu principalmente, hein, gente? Eu principalmente. Realmente eu achei incrível a live. Todos nós aprendemos, e dizer que eu e a Fernanda temos, né, ainda que passar por vários processos para depois de trazer a novidade para vocês, né? Então, a Fernanda tem uma novidade para vocês depois do dia 1º, e eu ainda tenho que passar por um processo de
de encontro do partido para todos, para ver se eu realmente saio como candidata. Então, isso não é uma coisa dada, é uma pré-candidatura que a gente tem, né? Então, mas estamos aí para ajudar. Mas estamos aí para a gente batalhar, a gente está sempre na luta, não é de hoje, né? Então vamos exatamente. continuar. Muito obrigada a todas e a todos que participaram da live, que nos prestigiaram, que fizeram perguntas. A gente não conseguiu responder todas, eu fui olhando aqui e fui fazendo as perguntas para vocês de acordo com o que a gente estava vendo aqui, que estava vindo. Eu quero mandar um abração então, a Sônia Ferreira, a Conceição Barbosa e a Bárbara, então são pessoas que estão aí também nos acompanhando, né? Mandar um abração para eles e para os demais também, né? Isso. Muito obrigada a todas e a todos, tá? E aguarde que na próxima semana teremos mais lives para a gente discutir a nossa cidade. Matutando, então. Continuar matutando. Tchau, tchau.